Bom dia a todos. A comissão dos festejos do Rosário, que organizou o café da manhã e essa recepção para vocês, né? Nós temos aqui alguns símbolos que a gente está resgatando na festa do Rosário, entre elas o rei de festa e a rainha de festa. Então ali nós temos o nosso estandarte, que é o estandarte da Igreja do Rosário, que esse ano completa 212 anos oficiais, né? E também temos a coroa do rei e da rainha. Esse ano quem trouxe foi o Robson e a Cida, que foram os reis do ano passado, mas nós temos aqui no atabaque o Serginho, que é o atual nosso rei. Então, em nome dele, a gente agradece toda a comissão por ter nos proporcionado essa abertura desse dia, que a gente espera que com esse axé, né, seja um bom seminário para nós hoje. Esse seminário está sendo organizado pelo grupo de memória da Zona Leste. É o primeiro seminário. Quer dizer, então é a comunidade civil organizada tentando discutir a questão dos nossos patrimônios. O dia de hoje, ele vai estar, amanhã, né, que é um seminário que vai até às 13h, ele vai estar organizado nesse primeiro momento que vocês já tiveram, que foi com o café da manhã. Em seguida, nós vamos ter a fala do Danilo Morcelli, que vai dar um quadro panorâmico da nossa região da Zona Leste. Após a fala do Danilo, a gente vai ter a apresentação da Patrícia Almeida, que vai falar também sobre a igreja aqui do Rosário. E estamos aguardando outros convidados que ainda devem estar para chegar. Antes, a gente queria fazer uns agradecimentos a algumas pessoas que estão presentes, né, que é fundamental, a pessoa da comissão. Nós temos aqui também o deputado federal Vicente Cândido. Nós temos o Márcio, que é representante do gabinete do vereador Nabil Bonduque, que também está para chegar. Temos também o pessoal do DPH, que vai estar falando, então depois vocês vão ter a oportunidade de estar se apresentando. E depois, ao longo do seminário, nós vamos estar apresentando os demais. Tá certo? Vou chamar aqui o Danilo, ele vai dar esse panorama da nossa região aqui da Zona Leste. Por favor, Danilo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando para uma plateia tão variada, que temos técnicos, sociedade em geral, nossos amigos. E eu vim aqui falar basicamente da situação do patrimônio na Zona Leste. Minha fala é breve e, se necessário alguma complementação, eu me disponho. Meus companheiros que vão falar depois, eles vão pontuar melhor alguns elementos, mas basicamente é isso. Pode ir. Bom, a Zona Leste, como vocês bem conhecem, é uma região imensa. E a situação patrimonial aqui na região não é das mais favoráveis o possível. Não é coisa exclusiva nossa. A cidade de São Paulo tem os mesmos problemas e o estado de São Paulo também passa pelos mesmos problemas, por que não dizer no Brasil. Mas nós temos um patrimônio altamente significativo e de grande amplitude temporal.
Ou seja, esse patrimônio ele diz respeito a inúmeras dinâmicas que ocorreram no Planalto Paulista, inúmeras dinâmicas que passaram a cidade, que venciou a cidade de São Paulo, e esse patrimônio está muito próximo um do outro. Ou seja, nós temos ruínas referentes ao bandeirantismo de um lado, sítio arqueológico, e do outro nós temos testemunhos industriais tão significativos quanto. Não estou aqui para discutir a importância desses testemunhos a fundo, mas são importantes porque tem um caráter, não só porque tem arquitetura, porque remetem a sociedades do passado, mas porque eles têm um caráter simbólico muito importante para as comunidades que estão no entorno. Não é de se estranhar que eu estou aqui como porta-voz de vários grupos menores, que essas demandas tenham surgido exclusivamente da comunidade, preocupada com as suas edificações, com os testemunhos que lhe dizem respeito a elas. Parte desses bens que nós temos na região é tombado nas 3 esferas, ou seja, temos bens tombados pelo Compresp, pelo Condefat e pelo IFAM, e bens que são tombados nas 3 esferas. Fora isso, temos bens que não são tombados e que carecem de identificação, e eu falarei adiante. Você pode passar para o próximo, por favor? Bom, aqui está um mapa sem escala da região da Zona Leste de São Paulo. A gente vê que é uma região imensa. E a situação do patrimônio, eu diria que essa faixa, eu não tenho apontador a laser aqui, mas essa faixa superior da Zona Leste, em que estão os distritos da Penha, Ermelino, Matarazzo e São Miguel, eles têm os testemunhos mais significativos da região e são os testemunhos mais ameaçados, e estão bem próximos um do outro. Essa região é uma região que, com um olhar mais técnico ou acadêmico, seria uma região que necessitaria de maior atenção por nossa parte. Não estou excluindo os outros elementos, eles são muito importantes também. Mas uma zona de atuação mais imediata e mais emergencial, essa parte superior da Zona Leste, onde passa o Tietê. Uma pena não ter uma apontadora laser. Você pode passar para o próximo, por favor? Ótimo. Obrigado, Cláudio. Volta um pouquinho, só para deixar claro. Essa região aqui nós estamos na Zona Leste, obviamente que nós temos locais centrais, mais urbanizados, e locais onde a urbanização, do modo que nós conhecemos, chegou tardiamente. Mas essa zona aqui é uma zona de ocupação de tempos imemoriáveis. Antes da nossa história, já existiam índios e populações vivendo nesse local. Você pode passar para o próximo, por favor? Bom, dentre esses elementos, existem elementos que carecem de estudo, identificação e proteção, bens que foram destombados, ou seja, em algum momento eles foram tombados, eles foram tidos como importantes para nós, para a sociedade, e que acabaram sendo destombados por outros interesses ou em virtude do arruinamento. Existem bens que são tombados e arruinados, ou seja, eles têm proteção nas 3 esferas de tombamento e não estão em pé, nós conhecemos agora como ruína. E tem bens que, apesar de reivindicações populares, de pedidos de processo de tombamento, encaminhamento de cartas e processos, eles foram demolidos, sem explicação aparente, e bens tombados descaracterizados. Bom, esse é um bem, só um pequeno ponto, esse é o casarão do Engenheiro Goulart. Ele tinha uma grande reivindicação por parte da população de que ele fosse tombado. E nesse processo de reivindicação, o prédio foi demolido e desapareceu. No lugar hoje vocês têm um conjunto de prédios residenciais. E bens que carecem de identificação, como aqui na Gabriela Mistral, que nós temos uma avenida com um casario importante do ponto de vista histórico, do ponto de vista simbólico,
e que não houve nenhum trabalho de identificação e cada dia sobe uma casa dessas. Essa daqui é só um exemplo. Pode passar para o próximo, por favor? Dentre esses elementos todos que eu citei para vocês, tem edifícios religiosos, elementos coloniais, arquitetura vernacular, ou seja, as casas simples da população. Nós temos também tradições, elementos naturais e paisagísticos, rios, o patrimônio genético, ou seja, nós temos amplos pontos de interesse na região que são relevantes. E eu não preciso nem aqui ficar justificando ponto por ponto. Aqui é um casario da Gabriela Mistral, e aqui é uma ruína de uma chaminé que, apesar de ser um processo industrial do século XX recente, nós não temos nem referência do que foi essa indústria e de quais processos ocorreram ali. Então essa ruína aqui fica como um ponto importante para a gente. Como processos recentes, nós já não temos memória do que ocorreu na região. Nós não sabemos o que processo construtivo, que atividade industrial que ocorreu na região. E a ruína, ela não era um dos pontos imediatos de atuação nossa, só que ela está bastante degradada e temo que estamos nos últimos dias dela. Bom, por favor, passe para o próximo. Dentro desse panorama que eu dei para vocês, nós escolhemos alguns pontos que nós identificamos como de uma atuação mais imediata e que nós estamos reivindicando junto com as comunidades. O primeiro são as ruínas do Sítio Mirim. A fazenda da Biacica a gente não tinha ela como... porque ela estava bem conservada até então, mas eu estive na semana passada lá e a situação não é das mais favoráveis, ela está bastante abandonada. Temos a Capela de Nossa Senhora dos Homens Pretos aqui na frente, as indústrias Matarazzo em Ermelino e essas ruínas da indústria desconhecida que eu citei para vocês. Para o próximo, por favor. Então temos aí o Sítio Mirim, que já estou entrando em um ponto de reivindicação nosso, que o Sítio Mirim é proveniente do século XVI, mas ele foi tombado em 1973 em âmbito federal, ele foi desapropriado em 1975 e foi tombado em 1982 ex officio pelo Condefat e em 1991 pelo Compresp. No passado ele formava uma única propriedade com o engenho do sítio Piraquara e suas estruturas. Esse engenho ele foi tombado e aí culminou com o arruinamento dele e seu conseguinte destombamento. É só um exemplo, porque o sítio Mirim era bem mais amplo, e o que aconteceu com o sítio Piraquara, né? A gente está caminhando para a mesma situação no sítio Mirim. E uma das nossas propostas é que se dê andamento a proposta de transformação do sítio em parque, mas que se envolva a comunidade que está lá todo dia e consolide esse local como espaço de memória. Pode passar para o próximo? Existe uma situação muito delicada no sítio Mirim, mas nós estamos rotineiramente conversando com a comunidade local, com as pessoas, comunidade do entorno, dos interessados na preservação, na conservação dessas ruínas. É uma situação bastante delicada, porque aventava-se a construção da estação em cima das ruínas. Enfim, é uma coisa que eu posso estar destrinchando melhor depois para vocês. Nós só temos essas paredes da casa, mas essas paredes, apesar do jeito que se encontram, elas são tão importantes para a memória da população local e para os nossos estudos acadêmicos. É um testemunho muito relevante da colonização no Planalto Paulista. Enfim. Pode passar para o próximo, por favor? A Capela de Nossa Senhora da Biacica, eu estive lá a semana passada. Ela foi tombada pelo Compresp em 1994, só que todos os objetos que foram tombados, eles foram furtados. A situação dela não é das mais favoráveis, ela está bastante abandonada.
E os proprietários não sei se não há o interesse ou não há condições de manter a chácara bem conservada, e ela está bastante ameaçada, inclusive por ocupações no entorno. A gente propõe que seja criado um equipamento que favoreça os aspectos da chácara e que integre sempre a comunidade local. Isso é uma indicação muito importante. O próximo, por favor. Aqui estão alguns aspectos da capela, é uma foto recente. Próximo, por favor. Enfim, aqui dá para ver um lado mais não muito favorecido. Você pode passar para o próximo, por favor. E as indústrias Matarazzo. Também um problema que atinge a região é o problema da especulação imobiliária e as ocupações, né? As ocupações, óbvio, desordenadas. Proveniente do século XX. Não foi encontrado nenhuma proposta de tombamento de proteção por parte da comunidade. E é relevante, pois é um testemunho de um modelo de urbanização vinculado ao processo de industrialização que ocorreu na cidade de São Paulo, e ela forma um conjunto com uma série de estruturas que ainda persistem na região. A gente propõe que ocorra a proteção dessas estruturas e sempre ressalto isso, a utilização local por parte da comunidade. Obviamente, analisada a viabilidade ambiental do local, tendo em vista que nós estamos falando de uma indústria. Próximo, por favor. Aqui estão alguns aspectos. Ela até a última visita tinha um acervo imenso e ainda preservava algumas construções em estado original. É uma área imensa, pode-se fazer uma série de projetos. Alguém lembra? Você lembra o último dado, Paulo? Sobre? Quantos metros tem lá no... 220 mil metros quadrados. 220 mil metros quadrados. Tem 5 galpões históricos e 3 galpões ainda em funcionamento. Ela ainda faz parte da massa falida dos Matarazzo, né? E estava em funcionamento até poucos meses, por iniciativa de uma cooperativa que ainda continuava os processos industriais do modo que ocorria lá no início, fabricando o papel celofane. O próximo, por favor. Aqui estão as referências, eu pretendo disponibilizar a apresentação para vocês utilizarem. Eu tenho um trabalho relativo a especificamente esse trecho da Zona Leste que eu citei para vocês, próximo ao Tietê. E tenho estudos pessoais, acadêmicos, obviamente, sobre a situação do patrimônio na Zona Leste. E nós temos, pelo menos até o último levantamento que eu tinha feito junto às comunidades, foram identificados por volta de 400 elementos. Eu estou arredondando. 400 elementos dentre todos aqueles que eu citei, de edificações, elementos naturais, uma série de bens e tradições também que estão em via de desaparecimento. Bom, minha comunicação é essa. Bom dia a todos. Eu estou representando aqui para falar um pouco desse bairro, um dos mais antigos da cidade de São Paulo, que é a Penha. E, na verdade, eu vou focar mais na capela de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos da Penha de França. Porém, é importante dizer que esse aqui, da mesma maneira que o Danilo falou, da importância de alguns locais que não estão tombados, mas que tem uma referência importante, afetiva, histórica, a gente vai... na Penha é um dos lugares, por conta desse histórico, também tem uma potência muito grande, tanto para turismo quanto para estudo, devido aos seus prédios, seu histórico mesmo. Bom, aqui a nossa igreja, que está aqui de frente aqui para o Centro Cultural da Penha. Quem sair aqui, quem não conhece a região, só atravessar a rua e já está no Lago do Rosário, né? Essa igreja tem mais de 200 anos. Bom, a gente é um dos patrimônios que mais precisa de estudos, na verdade, de trabalho arqueológico. Por quê? Ela foi erguida no período ainda do Brasil colonial, ainda no período escravocrata, e a gente tem informações que ela foi erguida por uma irmandade chamada Irmandade Nossa Senhora do Rosário, da Freguesia da Penha, de França,
E esse espaço, a gente tem informação de um livro de fundação desse grupo de 1755, ou seja, a igreja, apesar de ter um reconhecimento, vamos dizer assim, oficialmente como uma igreja da data de 1802, provavelmente ela deve ter muito mais tempo. Quer dizer, a gente está falando de patrimônios que talvez estejam até 300 anos, assim, pode-se dizer, porque precisa de um trabalho arqueológico mesmo. Então essa é uma das nossas lutas. Eu, como historiadora, representando o grupo também que fez a recepção de vocês aqui, é um grupo que está preocupado em trazer mais essa história. Então a discussão é justamente para a gente potencializar e disponibilizar isso, né? Pode passar. Bom, a Igreja do Rosário ela foi tombada na década de 80, né, pelo Condefat, depois ela foi reconhecida pelo Compresp. A região, ali onde vocês estão vendo, ali onde está apontando, né, 144, né, a região central, como se faz sempre, né, você tem que delimitar uma área em volta, né, que vai também ficar protegida, vamos dizer assim. Tem uma série de limitações, de construção, inclusive. E essa região ela ficou, pegando essa parte da colina, da Penha de França, também com essa importância de proteção. Depois tem uma área ali que está acejada, mas fora do círculo, que é o Estadual da Penha, que depois a gente vai mostrar umas imagens, e tem o Santos Dumont, que está dentro do espaço, que está próximo ali também está acejado, que é em azul. Pode passar. Aqui a escola centenária, é um dos patrimônios. A gente tem aqui na Penha 3 patrimônios tombados. Um deles é o Colégio Santos Dumont. Muita gente a gente passa aí que já estudou, tem um trabalho, foi pioneira aqui da região, né? Foi a primeira escola aqui da região, pública, e comemorou seu centenário no ano passado. Então, hoje ela está em funcionamento ainda, né? Tem aulas, ela acontece, é um patrimônio vivo, vamos dizer assim. Ela acontece as aulas, está ali funcionando, né? Pode passar. E tem o Estadual da Penha. Temos 2 imagens aqui antigas. Para quem não sabe, o Estadual da Penha também foi tombado recentemente pelo Condefat. E ela tem uma importância porque ela representou um momento da história da educação brasileira, quando o Anísio Teixeira trouxe aquele projeto de escola integral, de escola nova, e ela é representativa nesse período, que ela foi construída na década de 40, mais ou menos, né? Inaugurada em 52. Pode passar. Uma imagem atual. Ela passou recentemente por algumas reformas, alguns restauros. Não veio ninguém na escola aqui, né? Tem alguém na escola? Eu moro em frente. Você mora em frente. Mas da direção da escola não veio ninguém. Tá. É importante até que a gente convidou dessas pessoas das escolas até para participar desse momento, mas por algum motivo não puderam vir. E aqui está o estadual, né? Você vê que o muro levantou, você tem uma série de modificações que teve para a realidade e o contexto atual, né? Pode passar. E aqui a gente falar um pouquinho da Igreja Nossa Senhora do Rosário, né? A gente trouxe algumas imagens para mostrar um pouco a situação dela atual, né? Atualmente. Então, até recentemente, ela ainda estava bastante ocupada por pessoas em situação de rua. A gente fez algumas reclamações, algumas colocações sobre essa presença e que tivesse mais a presença da assistência social, mas aos poucos está sendo feito um trabalho, imagino que, mas percebe que tem ainda formação de fundo, tem formação, enfim, tem bem complicado aí a situação. Pode passar. Pichações. Pode passar. Algumas imagens da parte interna. Essa igreja ela foi tombada na década de 80. Quando chegou mais ou menos em 2000, mais ou menos, ela foi fechada pelo Contru porque ela estava com risco de cair o teto. Não sei se vocês chegaram até passaram por esse momento de... Ainda não, né? E nesse período, o que aconteceu? A comunidade da região, no caso, grupos interessados em preservação desse patrimônio, fizeram uma ação e aí retomaram uma festa que ocorria antigamente, talvez da tradição ainda do Congado, e retomando isso, chamar a atenção das pessoas para esse patrimônio. Então, em 2002, quando a igreja estava fazendo 200 anos, dentro dessa data oficial, é feita uma festa, que a gente acontece até hoje, há 12 anos,
aliás, há 13 anos, e para poder fazer uma referência e uma discussão sobre essa igreja. Quando foi feita essa primeira festa, essa primeira atividade, a igreja veio e fez uma reforma. Então ela mudou o teto, dá para ver o teto, que não é um teto, é um teto um forro, né, atual, assim, as características atuais. E depois que foi feita essa modificação, a descaracterização, foi colocada uma exposição de imagens por um memorialista aqui da região chamado Edemir Linguitti. Só que atualmente nem essas imagens estão mais lá, porque agora tem essa situação aqui da foto abaixo aqui. Ela foi modificada, foram colocadas paredes, dá para ver bem, tem um brechó atrás dessa estrutura e funciona o brechó. Então, infelizmente, tem muita sujeira, então quem quiser conhecer pode ir até lá, é preciso fazer isso, as pessoas têm que... Porque parece que quando a gente reclama e denuncia, a gente está fazendo a coisa errada, as pessoas... parece que é ao contrário a coisa, então é necessário que mais pessoas vejam e denunciem de alguma maneira. Pode passar. Recentemente foi colocado o azulejo nas paredes de taipa. Quer dizer, a parede não é a situação. E essa estrutura também foi fixada nas paredes. Isso tudo foi reclamado. Então, foi trazido à tona, foi encaminhado pedido de vistoria. Recentemente, a CBN fez uma reportagem também relacionada a isso. E a gente espera que tenha tido algum... A gente ainda não tem informação da denúncia, né, os resultados da denúncia, mas acho que se vocês tiverem alguma informação, puderem dar para a gente. Então, aí está a situação. Hoje, essa igreja, ela tem um grupo de freiras franciscanas que ocupam esse espaço, que elas oferecem café da manhã para os sem-teto que vem, fica nos arredores da igreja. O que acontece é que a nossa reclamação e a nossa questionamento é que não é falta de espaço para dar esse café, né? Existem outros locais aqui na região, tem o SASP da própria igreja que abre as portas para poder receber essas pessoas, fazer um trabalho de fato de retorno dessas pessoas, assistentes sociais que têm preocupação com isso, porém há uma ordem que tem interesse de ficar nessa igreja e, no caso, usa da maneira equivocada, do jeito que ela precisa, necessita nesse momento. Pode passar. Bom, diferente de alguns patrimônios, que a gente também, outro questionamento que a gente faz, às vezes há o tombamento, só que depois o patrimônio ele não é visitado pela comunidade, parece que fica uma coisa separada, o patrimônio e o espaço ao redor. Muitas vezes tem pessoas que nem conhecem, nem sabem, nunca foram, e o nosso caso aqui, que a gente está tentando buscar, para que cada vez mais esse patrimônio seja conhecido. Então, há 12 anos, desde que começamos a fazer a festa, a gente tem retomado uma população interessada ou que tem uma relação com aquilo historicamente. A gente tem a família Casemiro aqui. O Carlos, levanta a mão, Carlos, por favor. Os avós dele foram os zeladores dessa igreja na década de... Até 61. Até 61? Até 61. Isso. Pega uma parte de 50, 61, bem mais do que isso. Eles fizeram parte também da Irmandade de São Benedito, que foi uma irmandade que foi depois organizada depois da extinção da Irmandade de Nossa Senhora da Penha. Então, e essa festa está sendo retomada justamente para chamar a atenção da população em relação, até mesmo para a comunidade da Penha em relação a essa igreja. Tem um histórico, tem uma importância que precisa ser preservada, né? Pode passar. E a gente tem feito não só um trabalho ligado na linha religiosa, que tem muitas pessoas aqui que vêm por conta da devoção na Senhora do Rosário e São Benedito, mas também pela sua importância histórica. Retomando até uma tradição antiga que tem voltada à questão da coroação dos reis de festa. O Serginho, que estava tocando aqui com a gente, ele mais a esposa dele são atualmente os reis de festa, que é um rei que fica durante um ano para organizar a festa do próximo ano.
Quem quiser conhecer, a nossa festa acontece em junho, né? Inclusive hoje nós estamos lançando essa festa, o AFE tem uma temática que é Recado aos Nossos Ancestrais, essa é a temática desse ano. E a gente tem todos convidados em junho para poder participar dessa atividade. Então tem várias discussões, inclusive a gente tem a coroação dos reis de festa. É uma festa muito bonita, a gente traz congadas, moçambiques, tem parceria com o poder público, tem parceria com o poder privado, então, e a comunidade vem para fazer essa atividade conosco, né? Pode passar. Aqui é a nossa dia de coração. Né? A gente é feita uma missa campal, uma missa com os elementos afro, se toca tabaco, uma missa bastante colorida. Quem já viu sabe que é bem interessante, né? Essa fica a minha fala, a gente vai dar prosseguimento aqui do nosso seminário. Dando bom dia a todos e todas, cumprimentando aqui as lideranças, parabenizando pelo evento. É muito raro a gente discutir, fazer reuniões, seminários nos bairros de São Paulo para discutir cultura. E eu que procuro dedicar os meus mandatos à questão da cultura, são pouquíssimas vezes que eu sou convidado para discutir a produção cultural, o patrimônio histórico na cidade de São Paulo. Uma delas foi pelo Padre Ticão, que está aqui conosco. O padre está ali, sem batina, quietinho, para não ser identificado como vigário. Mas uns 2 anos atrás fui lá na paróquia do Padre Ticão também para discutir cultura. E devemos prestar nossa solidariedade e apoio. O padre está com um projeto debaixo do braço ali da Universidade da Zona Leste e está comprando uma briga positiva, vamos dizer assim, com o pensamento da reitoria da Unifesp, que não quer incluir cultura dentro da grade curricular. É isso, padre? Eu estou sugerindo também, além de prestar meu apoio e o que eu puder ajudar, para incluir também esporte. A nossa educação será de verdade o dia que tiver esporte e cultura dentro da sala de aula, dentro da comunidade escolar, dentro do grupo escolar, em todos os seus níveis. Né? Então é muito ruim a gente ter esse tipo de reação pelos diretores, dirigentes da educação do Brasil, se tratando de universidade federal. Né? Então, padre, acho que pode contar com todo o apoio aqui pelo jeito, né, que é a natureza de um grupo como esse, e comprar brigas como essa. Né? Venho aqui dizer que o mandato está totalmente à disposição, dentro das nossas possibilidades, de apoiar projetos desta natureza, e também aqui incorporar a Nádia, que é a presidente do CUFRESP, que é o órgão municipal que cuida do patrimônio histórico, dos tombamentos, que está desprovido lá de recursos e estrutura, são as minhas palavras, né, de militante, de parlamentar, que um grupo como esse, uma reflexão como essa, a gente também deve trabalhar para adotar um órgão como esse de estrutura de trabalho, para que um dia o Danilo, na hora que ele for fazer o inventário, não vem trazer as mazelas, vem trazer as coisas boas, o reconhecimento do governo, da comunidade, né, que vira patrimônio de visitação, né, dos brasileiros, né, dos estrangeiros, né, porque nossa história está descolada do mundo. Né? Então, a gente, ao adotar projetos dessa natureza, entidade, órgão como o da Nádia, para evitar todas essas ruínas que a gente vê aqui, que dói, né? Quando você vê isso, dói nossa memória, o nosso coração, o nosso sentimento de cidadania. Né? E dentro de um debate como esse, nós podemos despertar vários sentidos do debate. Né? Por exemplo, o Danilo detectou que a comunidade reconhece os patrimônios. Né? Não tem incentivo, não tem catálogo, não tem visitação, não tem história, mas a comunidade reconhece. Dentro dos esforços militantes, que a gente acabou de ver aqui da igreja, né, por conta própria, né, acaba se mirando em alguns casos. Né? Então, o que a gente está provocando aqui hoje, de estudos como esse, de reflexão como essa, um dia quase inteiro aqui para dedicar à cultura, também homenagear o Betinho de Souza,
Eu ouvi uma fala dele na PUC de São Paulo, lá no TUCA, uns 20 anos atrás. Ele dizia o seguinte: nem sempre a solução vem dos planaltos, né? Muitas vezes vem das planícies, né? Então, já que não vem dos planaltos ou dos palácios, né, vamos nós aqui tentar achar a solução para problemas como esse, né, para projetos como esse. Então, acho que a partir daqui a gente pode, essa sinergia da comunidade, dos produtores culturais, né, das pessoas que têm aí cargo de direção pública, fazer um roteiro de trabalho onde a gente possa superar essas dificuldades, né? Então, fazer abordagem, bater bumbo lá no parlamento, na Câmara Municipal, na hora que estiver aprovando o orçamento, ou antes dentro do governo, na hora que estiver formatando o orçamento, lá em Brasília, ou na Assembleia Legislativa, né, para lembrar da cultura, para adotar órgãos como aqui o Compresp, de estrutura, para dar conta de demandas como essa, para reconhecer trabalhos como esse aqui apresentado, para reconhecer o esforço da comunidade aqui nessa recuperação da memória, para ter uma cidade preservada. São poucos prédios aqui na cidade de São Paulo que tem mais de 100 anos. A gente é um grande destruidor de memórias, né? Cidade que tem, que tem patrimônio da humanidade aqui dentro da cidade, que tem história riquíssima, né? Mas quem estuda na cidade de São Paulo não estuda a história da cidade, não reconhece, não incorpora a cidade no teu dia a dia, na tua vida. É isso, aí dá esse desprezo, né, do nosso sentimento de cidadania, né? Um outro ponto também a ser debatido, é verdade, nós estamos numa situação de quase pleno emprego, mas às vezes muitos empregos precários, mas nós devemos incorporar no nosso discurso que a cada R$1 milhão investido na cultura, você gera 160 empregos, isso é dado da ONU, e esse mesmo R$1 milhão empregado na indústria, por exemplo, gera apenas 30 empregos, né? Então, para a valorização também dos profissionais, para a geração e distribuição de riqueza, também vale a pena investir na cultura. Vamos discutir também a economia da cultura num projeto, num processo como esse, do seminário dessa natureza. Então, venho aqui desejar pleno sucesso, êxito e, dentro do que eu puder, conte com o mandato. Ok? Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu não vou passar uma sequência de imagens, mas vou falar um pouquinho sobre a questão do patrimônio e qual é o foco, a minha preocupação e o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Na verdade, eu sou professora da Unicastelo. Alguns aqui devem conhecer, até podem ter estudado lá. O deputado falou sobre a questão da falta de preocupação das escolas. No nosso caso, é justamente o contrário. A Unicastelo, desde 2007, 2008, ela vem mantendo contato com algumas pessoas da comunidade para desenvolver um projeto de memória. Só que não é apenas a memória arquitetônica, é a memória cultural de Itaquera, que tem uma história muito interessante, importante da própria cidade de São Paulo. Bem, o marco, um dos marcos de Itaquera, em termos de arquitetura, é justamente essa casinha do antigo chefe da estação de trem. Aqui é uma data, 1930, mas ela, na verdade, é anterior a esta data. Há uma informação da fachada de que ela seria por volta de 1919 e 20. Mas isso não importa. O que é importante é que a casa do chefe foi a única coisa que sobrou da antiga estação de trem de Itaquera, que foi o que trouxe, ou digamos, o que inseriu Itaquera no contexto da cidade de São Paulo. Porque até então Itaquera foi ocupada, sim, por indígenas. A Capela de São Miguel era uma capela anterior, conhecida quase da época dos aldeamentos jesuítas. No entanto, Itaquera ficava no meio, entre Penha e São Miguel. Mas ela tinha chácaras e o trem trouxe, então, uma inserção mais importante do bairro para o resto da Zona Leste. O bairro de Itaquera, hoje, tem vários pontos
importantes da sua memória. A questão é a seguinte: há uma revolução urbanística no bairro de Itaquera, todo mundo sabe disso. Quer dizer, hoje Itaquera é o centro do mundo, em função da Copa. Então, quem passa por ali, cada dia tem uma novidade. É um viaduto novo, um buraco novo, enfim, há uma mudança, é quase de ficção científica, quer dizer, ela é tão rápida. E o problema maior é que nessas mudanças, claro que a gente não pode congelar a cidade, mas ela acaba apagando algumas coisas e destruindo alguns vestígios de memória do bairro. Então, essa preocupação que vinha desde 2007, ela vem se acentuando, principalmente agora. A Unicastelo, no curso de História, que é o curso que eu coordeno, vem trabalhando os TCCs dos alunos voltados para a questão da memória. Então, qual é a intenção? É que se falou anteriormente da falta de interesse do poder público, às vezes, ou do interesse, às vezes, da própria comunidade. Eu acho que a questão principal, em se falando de patrimônio, é a educação patrimonial. E isso tem que ser feito nas escolas de ensino médio, ensino fundamental, né? Então, o que a gente tem tentado fazer, como é um curso para a formação de professores, a gente tem incentivado que os TCCs sejam feitos vinculados à questão da memória e recuperando a história, no primeiro momento, de Itaquera, naturalmente, mas também pegando as áreas em torno. A outra coisa que a Unicastelo vem fazendo também, agora, recentemente, nós fizemos um congresso de educação, e um dos temas do Congresso de Educação com as escolas da região foi justamente a identidade a partir do patrimônio cultural da Zona Leste. Outro projeto importante foi ter conseguido a Bolsa CAPES do PIBID, que é trabalhar com as escolas, porque se há uma necessidade de preservação, tem que haver uma conscientização da comunidade e das crianças e dos jovens, porque se eles não se apropriarem da própria história, não há nenhuma regra, nenhuma legislação que consiga preservar. Quer dizer, a educação ela é primordial nesse sentido. Por quê? Porque a educação favorece a identidade. Então, é isso que a gente tem tentado fazer nesse projeto de patrimônio. No caso de Itaquera, não existe nenhum bem tombado, mas temos alguns marcos muito importantes. A Igreja de Santana, que foi uma das primeiras igrejas do bairro, quando ainda eram fazendas enormes. A Igreja do Carmo, que também foi uma conquista de Itaquera, que também fica no terreno mais alto, como aqui o Outeiro da Penha. A Escola Álvares de Azevedo, que hoje abriga uma biblioteca, Sérgio Duarte, mas que já foi inclusive sede da subprefeitura, é um marco importante no desenvolvimento de Itaquera. A própria casinha do chefe da estação. Esses são os marcos. A casa do Sábado d'Ângelo, que foi, digamos, uma residência remanescente do momento em que Itaquera era procurado pelos empresários e por gente que vivia nas áreas mais centrais, por ser um lugar de clima agradável e de veraneio. Então, o Sábado d'Ângelo, ironicamente, era dono de uma fábrica de cigarros, Sudã, e procurou Itaquera porque o ar era mais agradável. Mas, enfim, é um casarão importante, e assim tem vários outros. Mas não são só os casarões, quer dizer, o que a gente percebe, nós começamos a fazer um mini inventário ali da região, e os alunos estão colaborando nisso. Tem algumas casas da ocupação original de Itaquera, que são casas da década de 20, década de 1919, e essas casas estão desaparecendo, até porque com todos estes olhos voltados para Itaquera, começou um processo de verticalização que tem se intensificado nos últimos tempos. Quando eu comecei a dar aula na Unicastelo, o que mais chamou a minha atenção foi justamente
a paisagem aberta, quer dizer, só tinha casas, não tinha prédios praticamente. Hoje já está mudando bastante a configuração do bairro. Eu acho que existe um papel importante aí, que é o contato que a Patrícia falou com as comunidades. Quer dizer, os grupos, a comunidade, ela tem que participar. Quem tem ajudado, e a gente procura bastante, é o próprio Padre Quicão, o Padre Rosalvino, quer dizer, eles têm uma atuação importantíssima ali na região, e toda vez que há necessidade, a gente então incentiva essa junção de esforços para que a gente consiga preservar essa memória. Porque não é só na área central, quer dizer, eu não sabia a gravidade da igreja, que foi mostrado pela Patrícia, e é muito triste, porque um país que perde a sua identidade, ele perde tudo, ele perde o futuro. Então, eu acho que nós temos que fazer um esforço conjunto mesmo para que isso seja preservado. Bom, o que eu tinha para colocar é isso. Nós criamos um centro de memória que deveria ficar na casa do chefe da estação. Não é um museu absolutamente, é um centro de referência. A ideia é que nós possamos coletar informações, fotografias, depoimentos do pessoal da região ali de Itaquera. Deveria ficar na casinha do chefe da estação, mas por algumas questões políticas foi temporariamente suspenso. Nós fizemos uma exposição semelhante à que foi apresentada aqui, sobre Itaquera, exclusivamente sobre Itaquera, que deverá ser inaugurada nos próximos dias. E assim que ela estiver disponível, então, eu convido a todos para conhecer, por enquanto, dentro da própria universidade. Se nós conseguirmos resolver a questão da casa, aí passaria, então, a ser na casa do chefe da estação. Bom, obrigada. Se alguém tiver alguma questão, mas era o que eu tinha a dizer. Bom, dando continuidade ao nosso seminário, antes eu queria agradecer a presença da Simone Rossi, que está aqui representando o subprefeito de São Miguel, a Carolina de Andrade, que está aqui representando o Sesc Itaquera, o Walter Passarinho, que está aqui representando o setorial de cultura do PT. Esse é o primeiro seminário, então nós já temos uma data marcada para o segundo, já no dia 9 de agosto, aqui mesmo no próprio local, vai ter de novo o segundo seminário. Então, quer dizer, esse é o primeiro, é o pontapé inicial. Agora, para compor aqui a nossa próxima fala, eu gostaria de estar chamando a Nádia Sonek, que é do DPH. Junto com ela, comprou a mesa com o Padre Ticão, que também representando aqui o grupo de memória, juntamente com o Rui Otaki, também representando o grupo de memória. Né? E para estar mediando esse assunto aqui, eu vou chamar de novo Danilo. Sobe aí, Danilo. Bom dia a todos. Então, esse seminário, ele nasceu dentro de um grupo de memória que é aberto a todos e partiu muito de se construir na USP Leste, está numa situação de crise muito grande, um tipo de museu, um centro de memória da Zona Leste. Esse projeto já está pronto, era para começar a obra e de repente toda uma questão de contaminação na USP Leste. A imprensa de hoje volta a falar. O Rui Otaki, que fez esse projeto, é um projeto belíssimo. A Universidade da USP Leste, ela teria a entrada da comunidade a partir da cultura. Senão ela se torna lá, como nós vemos, uma universidade fechada, com 2 portarias e a polícia sempre na porta. E nós temos bem claro que se na USP Leste tivesse centro de memória, um centro cultural, a comunidade estaria muito mais integrada, tanto fisicamente como na história, na memória.
O objetivo do seminário, esse primeiro, como o Júlio colocou, o segundo, é a gente estar despertando para essa realidade do patrimônio, seja o patrimônio histórico, industrial e assim por diante. Nós não queríamos parar mais agora. A partir de hoje, desse seminário, nós queríamos ir dando passos bem concretos. Por onde que começaria a recuperação do patrimônio histórico? Começaria onde tem projetos. Então, se for em Itaquera, Itaim, Guaianazes, onde tiver um projeto, nós estaríamos cobrando. Está aqui, então, o deputado Vicente Cândido, que nós já pediríamos. Existe já, não sei se tem outros locais, mas o Sítio Mirim, por exemplo, até vou passar para vocês aqui, essa terceira carta que nós vamos mandar ao secretário municipal de cultura. Eu não sei porque que ele não está aqui presente, mas foi convidado, levamos a ele, que vocês pudessem escrever atrás alguma coisa para que a gente pudesse levar ao secretário de cultura, porque a questão do patrimônio histórico aqui na nossa realidade, dos poucos que nós colocamos aqui hoje, é vontade política. Então nós pedimos ao Vicente Cândido que ele pudesse ver a partir do Ministério da Cultura, do Governo Federal, recursos, que o Sítio Mirim ele é tombado municipal, estadual e federal. E também nós temos aqui o Márcio representando o Nabil. Márcio, está aí? Márcio, então a gente gostaria que o Nabil pudesse também. Então, o patrimônio histórico que nós temos, assim, um projeto e que pode começar a executar é o do Sítio Mirim. Aproveitando só um parênteses, nós temos essa luta pela Universidade Federal, como já foi citado aqui, sábado que vem. Vocês receberam aí o convite, e a mesma coisa, nós queremos que a Universidade Federal ela tenha um viés, uma transversalidade de cultura e esporte, para que a comunidade se integre na universidade. Senão nós vamos ter, como a USP Leste e como a Federal, se ficar na proposta, uma universidade do mercado. Só vai entrar lá na portaria quem vai bater cartão ali, tem uma senha para entrar e a população fica de fora. Na medida em que tem a dimensão cultural. A Zona Leste ela tem algumas coisas históricas, além de tudo isso daqui, né? Ela tem o SUS, nasceu aqui na Zona Leste. O Minha Casa, Minha Dívida, nasceu na Zona Leste. E o Rolezinho também nasceu na Zona Leste, né? Então nós temos assim umas referências históricas importantes. E agora o Anchieta, né? Vai ser canonizado. E ontem eu estava falando com o historiador, eu falei, com certeza o Anchieta passou aqui em Hermelino Matarazzo. Ele falou, passou? Falou, se não passou, ele deveria ter passado. Então, nós pedimos assim que todos pudessem estar escrevendo atrás desse... Por que nós fizemos grande assim? Para não caber nenhuma gaveta lá da... Viu? Não cabe na gaveta. Esse é o terceiro que nós estamos mandando em 2 meses. Eu não sei onde que o Juca está colocando isso aqui, mas você leve para ele, por favor. Então a gente agradece muito o Rui Otaki, que está fazendo um estudo agora com um grupo de memória, nós convidamos a todos, sobre a fábrica Matarazzo. O Rui acha que tem uma proposta, é possível gerar 100 mil empregos na fábrica do Matarazzo. E compensando do lado com um conjunto de 800 moradias, né? Quer dizer, e com todo um espaço cultural lá dentro também. Então, o Danilo e a Patrícia, o Júlio, que também nós agradecemos, esses 4 garotos jovens, que, uma salva de palmas aí, ao grupo da Penha, que nos acolheu tão bem aqui hoje. Então, por favor, se todo mundo pudesse escrever uma frase para o Juca Ferreira. Juca, fogo, vamos lá, para a Zona Leste. Obrigado pela fala, Padre Chicão. Antes de passar a fala para o Rui Otaki, eu gostaria de chamar a Ana Beatriz, do IFAM. Bom dia a todos e a todas. Ainda não é minha vez de falar, mas eu queria, como o meu secretário foi citado, e eu sei que o Padre Chicão é uma pessoa justa, eu queria fazer uma consideração aqui. O Juca não está, mas este Centro Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura, então o Juca está nos acolhendo a todos, veio o Cartoon, o Marco, eu,
estamos representando o Juca, ele está aqui representado, padre. Tá, muito então, obrigado. super acolhimento que o nosso secretário deu, que está em viagem, não pode estar aqui conosco. Mas nós estamos aqui trazendo esse acolhimento do secretário. Só essa observação que eu queria fazer, Danilo, porque não podemos ser injustos com alguém que está nos acolhendo a todos vocês e estamos aqui de braços abertos. Obrigada. Passo a fala então agora para o Rui. Sinta-se à vontade. Muito bom dia. Eu não sei falar sentado, então eu vou falar de pé, porque eu acho que de pé a gente ganha mais força para falar, né? Principalmente numa comunidade como essa. E eu queria já, entrando direto o patrimônio, eu vou falar depois o nome completo, patrimônio histórico. Por enquanto falo patrimônio, só tem sentido hoje, modernamente, no mundo todo, quando tem a participação da comunidade. Patrimônio, para ficar só em vitrines, olhando, é um museu, a gente chama museu memorialista. E como bem colocou a professora da Castelo Branco, eu acho que hoje é consenso no mundo que o patrimônio deve ser focalizado para, de um lado, mostrar o trabalho não só daqueles que fizeram a história, que é sempre a elite conservadora, a elite dominante. A nossa história no Brasil foi escrita por quem? Pela elite dominante. Agora começa a ter algumas visões da elite trabalhadora, dos que trabalharam. Então, a gente tem alguns autores importantes, como o Paulo Fontes, que escreveu sobre a história da indústria Matarazzo do ponto de vista do trabalhador. A gente conhece a instalação da indústria Matarazzo como uma das maiores indústrias, a maior indústria da América Latina na década 40, etc. Mas isso muito graças ao empenho dos trabalhadores. A história trabalhadora foi sempre omitida. Agora, como já falei, ela começa a ser valorizada e colocada nos devidos degraus da evolução de um povo, da evolução de um país. E o patrimônio é a mesma coisa. Até recentemente se falava em patrimônio histórico. A comunidade nem sabia o que significava, o que é patrimônio histórico, o que é patrimônio, né? Agora, principalmente de 20 anos para cá, de a imprensa publicar que vai ser demolido o patrimônio, que vai acontecer tal coisa, etc., começa a se falar na imprensa também, quase que diariamente, desafios e questões do patrimônio. Então se torna mais importante ainda a participação da comunidade. E como é que a comunidade participa? De um lado, os pequenos ou maiores centros de memória, a casa do chefe da estação de Itaquera. Aliás, a Estrada de Ferro, como uma das primeiras vias que foi entrando pelo interior, ou veio do interior no Brasil, veio por causa do café, né? Os ingleses que fizeram a linha férrea, fizeram a linha férrea por quê? Para desenvolver o país? Sim, para desenvolver o país, mas basicamente para poder transportar o café que produzia em todo o estado de São Paulo para Santos, e de Santos embarcar para a Europa. E os vendedores de café eram ingleses. Né? Eu só vou contar uma coisa em parênteses. Hoje, o maior vendedor mundial do café não é nem Brasil, não é nem Colômbia, nem a Nigéria, que são os 3 grandes produtores de café. Mas o maior vendedor mundial do café é a Alemanha, que não produz 1 grão de café. E por que isso? Porque o chamado mercado mundial está assim estabelecido. A Inglaterra importa o café nosso, o café da Colômbia, da Nigéria, etc., como um produto que hoje na linguagem economista chama commodity, produto que se produz assim, sem qualificação, produto muito sem tecnologia, sem muita higiene, uma série de coisas. E compra baratíssimo. Leva para a Alemanha, dá um banho de ar de vácuo, né?
separa de alguma forma e coloca em pacotinhos assim, muito bem feitinhos, com vácuo e com a embalagem boa. Esse café vende mais café do que o mundo inteiro. É assim que está estruturado. Bom, e o nosso pessoal de cafezal? A história, só terminar esse primeiro capítulo da história, é só lembrada, a história do café, pelos grandes produtores de café. O casarão do Campos Elíseos, vários casarões ao longo de Campinas, Amparo, um pouco de Ribeirão Preto, Sorocaba, etc. Aí um pouco do Vale do Paraíba, de onde se produzia café. Então lá remanesce alguns casarões dos fazendeiros do então do café, o Palácio dos Campos Elíseos, aqui no bairro de São Paulo, dos Campos Elíseos, o casarão do Chaves, foi durante muito tempo sede da prefeitura, era um casarão. Depois a prefeitura foi transferida para onde é hoje, aliás, o governo do Estado, não a prefeitura, o governo do Estado, foi transferido para onde é hoje o Palácio do lado do Morumbi. E o Matarazzo fez aqui. Para ser o quê? Para ser a Universidade do Trabalho. De novo, a elite dominante, né? Não, vai ser Palácio do Trabalho, vamos fazer o Palácio do Governo aqui. E foi transformado em Palácio do Governo. Assim é a história, a gente volta então ao patrimônio histórico. E o patrimônio é aquilo que as pessoas fazem. Que pessoas? Até há pouco tempo era conhecido pelo que a elite produzia. E como eu falei, mais recentemente, é aquilo que todo mundo consegue fazer. Outro exemplo bem rápido. Na Colômbia, se não me engano, em Medellín é uma cidade na Colômbia, foi construído um museu histórico. E foi colocado lá, essa obra terminou há uns 4, 5 anos atrás. Um museu muito bonito, enorme. E foi colocado como titular desse museu um historiador, um intelectual respeitado na Colômbia, mas com pouco contato com as comunidades. Então ele assumiu e propôs um programa super cultural, etc., mas que pouco ligava às comunidades colombianas. Então abriu o museu, pouquíssima participação. E ficou assim, durante um ano com pouca participação, tinha eventos lá, pouca gente vindo, tinha seminários, pouca participação. Então o governo resolveu mudar o diretor. Depois o diretor, sem aquela vasta vasto conhecimento intelectual, mas uma pessoa com sensibilidade junto às comunidades. Então ele assumiu depois de um ano e ele falou assim para o governo da Colômbia: eu vou montar a primeira exposição, vou tentar montar uma primeira exposição com objetos da comunidade. E fez um anúncio e convocou que a população levasse sapatos velhos. Sapato velho, teoricamente todo mundo tem. Alguns não têm sapato velho, têm sandália. Mas eu falo, não, leva aquilo que acha que pode levar. Bom, encheu aquilo, o saguão desse museu, de sapato. Os mais variados tipos. Sapato furado, sapato de couro, sapato de lona, um monte. E a comunidade leva lá porque gostou de usar aquele sapato, assim, que a pessoa, que a comunidade tivesse alguma afetividade com o sapato que fosse levar. Custou um monte. Depois que juntou um monte, ele abriu a exposição bem organizadinha, iluminação, folheto, etc. E chamou. Bom, lotou o museu. No dia da inauguração, lotou o museu. E de aí em diante, o que ele faz? O que ele tem feito? Exposições que a comunidade consiga entender, consiga participar e consiga trazer o material. Bom, então essa é o segundo capítulo de rápido. É uma das formas de fazer a comunidade participar. Outra forma é a comunidade, eu sei que na Zona Leste, vários pontos, pelo que a professora da Castelo Branco
informou, né? Cada vez mais esses espaços chamados patrimônios não ficarem só para exposições ou só para alguma questão. Tem participação do quê? Da comunidade. Então, um grande centro, por exemplo, aqui, esse teatro, aí no Outeiro, aqui do lado do Outeiro da Penha, ou a Nossa Senhora do Rosário, locais importantes, outros locais, sim, haverá locais. Tem que encher a paciência do André Sanches fazer lá no Corinthians, quando o estádio ficar pronto, né? A conversa com a comunidade em locais patrimônio histórico seria melhor, mas tem que ser em qualquer lugar aberto, né? Onde possa reunir as pessoas discutir. Bom, e discutir para quê? Para que as condições da comunidade sejam melhores. Eu acho que a função social do patrimônio também é essa, de conseguir discutir com a comunidade, né, e a comunidade fazer uma série de reivindicações, uma série de discussões culturais, etc. E isso ser encaminhado, né, para quem de direito, autoridades, no caso de São Paulo. O Compresp, a arquiteta Nádia Somer, que tem uma capacidade muito grande, ela é a atual presidente do Compresp, é municipal. Ou o CODEFAT, que é o órgão do Estado, o IFAM, que é o órgão federal. São os 3 níveis de patrimônio que existem no Brasil. E eles cobrem São Paulo também. Bom, então fazer com que os pontos, né, o Danilo mostrou, foi a hora que eu cheguei um pouco atrasado, mostrou. Onde é que está o patrimônio? O Danilo mostrou alguns imóveis, e depois de 20, 30 anos para cá, a questão se ampliou. Será que são só os imóveis que formam patrimônio histórico? A primeira questão foi essa. O próprio IFAM, que foi fundado na década 40, IFAM é federal. Naquela época estava no Rio de Janeiro. Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IPHAN, IFAM. Bom, o CODEFAT foi criado na década de 50. Já começou a criar. Passou a ser, CODEFAT significa Conselho do Desenvolvimento, Comitê, FAT é PHA, do Patrimônio Histórico, Artístico, e outro A, Arqueológico, turístico. Começa a ampliar. Depois, o patrimônio começa a levar em conta os bens, do tipo uma pá, um talher, um relógio, que seja interessante. Então, também abre mais para esse lado. Para não ficar falando todas as atividades, tem um nome que abrange tudo isso, que é o patrimônio cultural. Cultural abrange tudo isso, né? Então, hoje, no mundo inteiro, o patrimônio cultural abrange o histórico, o turístico, etc. Arqueológico. Bom, então, esse nome patrimônio cultural também é um pouco mais aberto, é um pouco mais democrático. Por quê? Porque não são só os imóveis que entram na lista do patrimônio a ser preservado. Também entram utensílios, né, entram aquilo que foi objeto do trabalho do dia a dia. Né, um trabalho, uma pá de pau que servia para fazer feijoada, etc., que tivesse um desenho interessante, etc., ficam preservados como manifestação da cultura, né? Que vai enriquecendo, então, o alcance e a abrangência do patrimônio histórico e também vai ampliando a possibilidade da comunidade participar. Então, é por isso que, ao falar do patrimônio da Zona Leste, a Zona Leste não tem o mesmo patrimônio do que tem Bahia, Salvador, do que tem Rio de Janeiro, do que tem Recife. Por quê?
Porque essas cidades, Rio, Bahia, Salvador, Recife, foram, a partir do século XVII, grandes centros econômicos do país. Né? E a corte, o rei de Portugal era rei ou imperador? Era rei, o rei de Portugal, quando veio para cá, em 1808, fugindo de Napoleão, ele trouxe toda a corte e se instalou onde? Do Rio de Janeiro. Né? Aí o Rio de Janeiro conheceu um desenvolvimento muito grande, e vários dos palácios importantes do Rio de Janeiro que foram tomados dessa época. Quer dizer, mão do Dom João IV, Dom João VI, em 1808. A Bahia produzia de uma forma muito forte várias produções agrícolas e principalmente a cana. E lá ficou então um centro importante econômico, e lá se construíram grandes mansões dos proprietários dessas áreas. O governo local fez outros palácios e igrejas importantes foram feitas. Recife é a mesma coisa. A pujança da cana, do açúcar, fez de Recife e Olinda, principalmente Recife, um grande centro. Então existem memórias importantes da elite predominante dessas cidades. São Paulo era uma cidadinha michuruquinha. Né? Basta dizer o seguinte, em 1650, 150 anos depois da descoberta do Brasil, São Paulo tinha 4.000 habitantes. Era uma vilinha. Né? Tinha menos gente do que os que moram na Jacupês. Concentrado aqui perto, em volta lá onde está o... Lá no centro da cidade, de Patos Colégio, tudo em volta de Patos Colégio. E nessa época, de 1650, São Paulo tinha 4.000 habitantes. Paraty, porto, difícil acesso, né? Quem já foi a Paraty vê aquela dificuldade de transpor a serra. Tinha 10.000 habitantes. Paraty era 2 vezes maior que São Paulo. Então, o tamanho pequeno da cidade de São Paulo e tal a importância que Paraty já tinha. Por quê? Lá tinha venda de escravos do contrabando, sem passar pelos impostos que a coroa cobrava, quando chegavam os navios trazendo os escravos, e depois, na volta, o navio levava o ouro contrabandeado de Minas Gerais. O ouro vinha no ombro dos burros, né? Desde a região das Minas, né? Ouro Preto, Diamantino, etc., vinha até São Paulo e descia uma ladeira que seria praticamente impossível. Descer a cavalo, porque não tinha nenhuma estrada, não tinha nenhuma locomoção motorizada. E fazer o contrabando do ouro, porque ficava um pouco difícil os olhos fiscais da coroa taxarem alguma coisa que saía por Paraty. Bom, então o nosso São Paulo, patrimônio histórico, é muito pequeno, é coisa mais recente. A partir de quando? A partir de quando o café começou a passar por São Paulo e quando começou o desenvolvimento industrial de São Paulo no final da década 20, ou seja, década 19. 1880, começaram a instalação das primeiras indústrias de São Paulo. Aí que São Paulo começou a tornar uma cidade mais forte. Até que em 1940, portanto há 70 anos atrás, a Matarazzo foi a maior indústria da América Latina, aqui em Merino. Por questões de má administração, a gente não entende bem, eu não entendo muito bem disso, ela acabou falindo, há 30, 40 anos atrás, e nessa deterioração da indústria, a indústria Matarazzo veio se arrastando até hoje. E foi um patrimônio muito importante. São 18 galpões, não são 5 nem 4, são 18 galpões. Tem uma área, quem entra do lado esquerdo, que não tem ocupação nenhuma, que dá para fazer uma área residencial. E, no fundo, antes de entrar na zona de proteção ambiental,
dá para fazer uma educação desde creche até técnica universitária. Até. Então a gente fala um centro educacional importante lá. A gente pode chamar até em homenagem agora, Universidade do Trabalho Matarazzo. Os cursos serão todos ligados à atividade técnica para a população da Zona Leste. Então aí, por exemplo, nesse caso do Matarazzo, é um exemplo grande de que se não houver pressão da comunidade, a coisa não sai. Vai para leilão, aqui lá tem as tramóias todas, o leilão se transforma aqui em propriedade de algumas pessoas que vão fazer torres de apartamentos e se perde o patrimônio. A importância da Matarazzo, da mitoquímica, são fundamentais para a Zona Leste, principalmente porque são áreas grandes que ficaram deterioradas e porque também começa a sementezinha de área de trabalho para a Zona Leste. Eu acho que o problema de transporte é um problema muito grave. Todo mundo que pega o metrô ou condução de Itaquera ou de mais de trás, desde Itaim Paulista, que vai trabalhar desde 6 horas da manhã, é uma lotação desumana. A culpa é do metrô? Eu não sei, depois que eu fiz a primeira viagem só para ver como é que é, eu fui até Itaim Paulista, às 7 horas da manhã. Bom, eu não consegui entrar no metrô. Era a primeira estação lá, dentro do município de São Paulo. E vem aquela coisa toda, né, todo mundo conhece. Então, vou terminar. Então, o problema de transporte mas não é só de transporte, é que está faltando muito os sonhos de trabalho, de emprego aqui na Zona Leste. E Matarazzo, Mitoquímica, são 2 exemplos que estão aí, prontos, né, para poder acontecer isso. Primeiras manifestações de trabalho organizado aqui na Zona Leste e com trabalho só. Toda a experiência mundial mostra que não adianta só colocar o trabalho, tem que trazer junto a população, tem que trazer junto. Isso é quase espontâneo comércio. Né? Você vai ver, o Corinthians vai ter o estádio pronto daqui a 2 meses, lá dentro vai ter lanchonetes, o número que a FIFA exigiu lá, um número muito grande. Mas em volta do Itaquera, sem dúvida vai abrir um monte de lanchonete, lojinha de confecção, tudo em volta. Fora dos limites da FIFA, do estádio. No Matarazzo seria a mesma coisa. Se montar um núcleo industrial de emprego ali, em volta, Assis Ribeiro, toda aquela envoltória, certamente vai voltar a ter lojinha, confecção, lanchonete, almoço, aquele almoço PF, etc, etc. Né? Portanto, tudo isso, o patrimônio pode ajudar? Não, poder ajudar acho que é uma palavra meio paternalista. Deve reivindicar. Eu estou muito consciente de que o patrimônio agora cultural pode ajudar muito que o plano diretor da cidade se volte parte do seu desenvolvimento para essas manifestações da população. Né? Então, de um lado, eu não sei, viu, também se eu falo parabenizar a comunidade, ou se a comunidade é um primeiro passo formal, importante, nesse sentido, fazer com que a comunidade e o patrimônio sejam itens importantes na formulação dos planos diretores, do bairro, etc. Nós temos conversado de vez em quando com o Nabil, às vezes com a Nádia Sobeck, e também com o Janjão. O Janjão era o representante do FUN aqui em São Paulo. Ele faleceu há uns
7, 8 anos, aí nós perdemos contatos, a gente ouviu falar da Elza Galvão pela imprensa. Mas eu nunca conversei diretamente com ela. Então é isso, gente. Eu acho que esse primeiro passo foi importantíssimo, não pode perder a garra, né? É só a garra da comunidade, eu acredito, é que pode empurrar as coisas. Só está no papel, só lei, é uma formalidade que precisa. Mas isso não resolver o problema da comunidade, porque isso é a lei do dobramento. Não é suficiente. É necessária a participação forte da comunidade junto com toda a direção do patrimônio